Bom dia, pessoal. Olha só, antes da gente começar, só alguns recadinhos, que é o seguinte. Primeiro, a gente tem aula de reposição amanhã, ok? Eu postei para vocês tá lá, eu coloquei no roteiro dessa semana que a gente tem reposição. Já postei o link para vocês, tá? Da reposição amanhã, e eu vi que a escola já mandou e-mail para vocês hoje falando da reposição também, que vai ser amanhã. E aí, lembrando que essa reposição é daquela aula que a gente teve problema há umas 2 semanas atrás. Mais ou menos isso. Tá ok? Então, só lembrando que aí é essa reposição, e durante a reposição a gente vai terminar o capítulo C9 da apostila, tá? E aí, então, a gente termina ele amanhã. Hoje, a gente vai falar sobre o capítulo A8 da apostila. Só um minuto. Que eu vou apresentar a minha tela para vocês. Brenda, vamos com calma. Essa semana. Peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir, porque eu fiz esse roteiro dessa semana, sei lá, segunda-feira da semana passada, e eu já fiz o roteiro da semana que vem, então isso me confunde um pouco a minha cabeça com relação a isso daí. Deixa eu abrir aqui para mim poder entender aqui o que é. Só um segundo. Você está querendo um posto? Uhum. Quem falou? Uai. Eu tinha que ir lá. Só um minutinho que eu tô abrindo aqui, tá? O roteiro dessa semana para me entender o que é. Vamos lá. Tá. Tem atividade, né? Que era isso daqui, que eu coloquei com data de entrega até dia 26. A gente tem aula hoje, com exercícios da aula de hoje. A gente tem reposição amanhã, com os exercícios da aula de amanhã. Tá, vamos fazer o seguinte. O meu resumo está até dia 26, né? No roteiro de estudos. Dia 26 é segunda-feira. Vou deixar ele até sexta-feira, dia 30, às 17 horas. Ok? Então, ó. Essa atividade aqui. Vou mandar no chat aí, ó. Peraí. Vou conseguir, né? Essa atividade eu mandei aí. No roteiro, ela tá com data de entrega até dia 26. A gente vai passar ela para o dia 30, às 17 horas. Porém, pessoal, olha só. Vou ser bem sincera com vocês. Toda vez que a gente faz esse tipo de alteração aí, né? De dar mais tempo para vocês para vocês fazerem uma atividade, sempre que isso acontece, em geral, muita gente deixa de fazer as atividades, ok? Por quê? Vocês pensam assim, eu tenho muito tempo para fazer as atividades. E aí, o que acontece? No final das contas, vocês acabam esquecendo de fazer. Ok? Então, só tomem cuidado com relação a isso, tá? Para vocês não deixarem para muito
muito para frente e acabarem se esquecendo de fazer. Então, peguem um papelzinho ou o cronograma de estudo de vocês e se programem para realmente fazer, porque senão vocês vão esquecer, tá? E, assim, parece pouco ponto, parece pouca coisa, mas aí o que acontece? Vocês deixam de entregar uma atividade aqui, deixam de entregar outra ali, e aí isso vai virando uma bola de neve, e aí no final das contas vocês acabam perdendo muito ponto por causa disso, tá? Então, eu aumentei o prazo para vocês fazerem essa atividade, já que essa semana a gente tem uma reposição, mas tomem cuidado com isso, ok? Para vocês não deixarem de fazer a atividade aí por causa desse prazo maior. Estou falando isso porque eu conheço vocês, hein? Isso é bem comum de acontecer, mais do que eu gostaria, inclusive. Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Hoje a gente vai falar, então, do módulo A8, que fala sobre trabalho e energia. Então, olha só, pessoal, essa parte aqui é uma daquelas partes de revisão, ok? Que a gente vai, então, aí passar mais rapidinho por ela, vendo algumas casas, tá bom? Nem tem tantos episódios assim, gente. São só 3 episódios, entre 3 e 2 episódios por semana, nem é tanta coisa assim, tá? É bem pouquinho. O problema é o quê? Quando vocês pegam o negócio já lá na frente, em vez de ir fazendo aos poucos, vocês vão deixando acumular. Aí, quando vocês vão fazer, realmente é muita coisa. Mas se vocês acompanharem direitinho toda semana, não fica difícil, não. Então, sem muito drama aí, tá? Então, olha só, pessoal. O que acontece aqui? Vamos primeiro falar aí sobre o que a gente tem de conceito de energia. Ok? Então, olha só. Quando a gente fala de energia, a gente está falando sobre a capacidade que um objeto tem de realizar alguma tarefa, ok? Então, essa energia é uma energia que fica armazenada no meu corpo e que faz com que esse corpo tenha uma capacidade de realizar alguma atividade. E aí, olha só, no nosso dia a dia, a gente tem a energia, a gente está muito acostumado a trabalhar com a energia que está contida nos alimentos, né? Então, quando a gente come alguma coisa, a energia contida nesse alimento vai ser transferida para a gente e isso vai fazer com que a gente possa realizar ali as nossas atividades do dia a dia, ok? Então, ó, e aí, o que a gente costuma... A unidade, né? Vamos falar sobre unidade de medida. Quando a gente está falando de energia, a unidade que a gente utiliza no sistema internacional é o Joule, ok? Representado pela letra J. Porém, no nosso dia a dia, a gente está muito acostumado a trabalhar com unidade de caloria, ok? Então, a gente tem uma relação aí entre as unidades de joules e de calorias. Se eu não me engano, é de que um joule é igual a 4,18 calorias. Eu nunca me lembro muito bem essas relações. Mas pode aparecer para vocês tanto como joule ou como
calorias. E das duas coisas aqui, a gente está falando aí de unidades para energia. Ok? E aí, então, olha só. Quando a gente fala de física, em física, a minha energia vai ser, então, a capacidade que o meu corpo tem de realizar trabalho. A capacidade que o meu corpo tem de realizar alguma determinada atividade. Ok? E aí entra, então, o nosso segundo conceito, que é o conceito de trabalho. Então, a gente tem também aí o nosso conceito de trabalho. Quando a gente fala de trabalho, a unidade para trabalho é o watts, ok? E o trabalho, então, vai ser a grandeza física que mede a quantidade de energia transferida de um corpo para outro por meio de ação de uma força exercida pelo primeiro. Então, quando eu realizo um trabalho, eu realizo uma atividade, eu estou realizando o trabalho, ou seja, eu estou transferindo a minha energia de uma forma para uma outra forma diferente. Então, por exemplo, eu me alimentei, ok? Fui lá, me alimentei, fiz com que o meu corpo tivesse uma determinada quantidade de energia, e aí eu vou utilizar essa energia, por exemplo, para fazer uma caminhada. Então, o que eu estou fazendo? Eu, através do trabalho, né, desse ato de caminhar, eu estou transferindo aquela energia que está armazenada no meu corpo para energia cinética, ok? Basicamente. É claro que a gente tem outras formas aí. Ou então eu posso utilizar essa energia que está armazenada em mim para realizar um trabalho de, por exemplo, subir uma escada. E aí eu vou estar transformando a minha energia, essa energia que está armazenada em mim, em energia cinética, já que eu vou estar em movimento, e também em energia potencial gravitacional, já que eu vou estar subindo uma escada, então eu vou estar atingindo uma determinada altura ali em relação ao meu ponto inicial, ok? Então, o conceito de trabalho é basicamente isso daí. E aí, quando a gente fala de trabalho, a gente tem uma fórmula para calcular trabalho. Então, olha só, o trabalho realizado por um corpo vai ser igual à força que eu estou aplicando sobre esse corpo, vezes a distância percorrida por esse corpo, vezes o cosseno de θ. Então, vamos pensar em uma situação aqui, ó, que é a situação que tem até na apostila de vocês aí. Deixa eu pegar. Não, vamos fazer aqui. Essa figura não tá tão boa. Então, ó, eu tenho aqui, inicialmente, um objeto aqui que tá parado, ok? Com velocidade igual a zero. No meu momento 1. Ok? Vamos supor que em um determinado momento 2 aqui, eu aplique uma força F sobre esse bloco. O que vai acontecer com esse bloco quando eu aplico uma força? Ele vai entrar em movimento. Ok? E aí, quando ele entra em movimento aqui, ele vai percorrer uma determinada distância, D, ok? Aqui, e vai chegar a esse ponto aqui. Então, eu vou pegar uma velocidade diferente de zero. Então, o que eu estou fazendo, pessoal? Eu peguei o meu corpo, apliquei uma força sobre ele, e essa força aplicada sobre o meu corpo fez com que ele entrasse em movimento, ou seja, eu estou realizando um trabalho sobre ele. E aí, nesse caso aqui, olha só, como o ângulo entre a minha força e o meu deslocamento é zero, para esse caso, o meu trabalho realizado vai ser força vezes deslocamento, já que o cosseno de zero aqui vai ser 1. Então, a gente tem para esse primeiro caso um trabalho que vai ser força vezes deslocamento, ok? Matheus, nesse caso que você está falando aí, por exemplo, se a gente comer uma fruta e usar um elevador, o que está acontecendo? A energia do meu corpo ela vai continuar armazenada ali. Eu não vou estar transformando a minha energia nesse caso. O que vai acontecer? Nesse caso, é o motor do elevador que vai realizar uma força ali sobre o meu sistema para fazer com que o elevador
suba ali, ok? Então, nesse caso aí, o que muda é o agente que está realizando a força. Em vez de o meu corpo, de eu realizar uma força ali, né, para subir a escada, eu vou ter uma força externa atuando, então a minha energia vai continuar sendo a mesma ali. O que vai mudar é a minha energia potencial gravitacional, mas que vai ser acrescentada ao meu corpo por um agente externo, ok? Então, nesse caso aí, o que muda é essa questão do agente externo. Você deslocou. O que aconteceu foi que você não realizou uma força. Então, você não realizou trabalho para gastar a sua energia. Ok? O que muda é que um agente externo está realizando essa força por você. Então, você não está gastando a sua energia. Você está gastando, nesse caso aí, por exemplo, uma energia elétrica, em vez de você gastar a sua própria energia. Ok? Então, ó, esse daqui é o caso mais simples que a gente tem da realização de uma força, ok? Da realização de trabalho através de uma força. Por quê? O meu θ é o ângulo que eu tenho entre a minha força e o meu deslocamento, ok? Então, nesse caso aqui, meu θ é igual a zero. E aí, como o cosseno de zero é 1, o que acontece? Eu corto aqui, porque vai ficar multiplicado por 1. Entendeu? Vamos ver um exemplo aqui em que o meu ângulo entre a força e o deslocamento é diferente. Ok? Que vai ser aqui, ó, por exemplo, vamos pensar em um caso aqui que seja diferente. Olha só. Eu tenho um bloco que ele está com um certo movimento, uma velocidade v, para cá. Ok? Então, o deslocamento dele, ele vai sofrer um deslocamento aqui, ó, nessa direção. Ok? Ele vai vir parar nesse ponto aqui. Porém, vamos supor que eu tenho a ação de uma força de atrito aqui, ó. Ok? Então, eu tenho a ação de uma força de atrito e o meu corpo está deslocando no sentido contrário. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem que o meu θ é igual a 180 graus. Concorda comigo? O deslocamento, o ângulo entre a força de atrito e o deslocamento, a força aplicada ao deslocamento, é de 180 graus. E aí, nesse caso, o cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Então, aqui nesse caso, a minha fórmula vai ficar o quê? Que o trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes menos 1. Então, o meu trabalho vai ser menos força vezes deslocamento. E aí, uma terceira situação, por exemplo, seria o seguinte. Olha só. Eu tenho aqui um bloco, né? E eu vou aplicar uma força nele aqui com uma certa inclinação. E aí, o que vai acontecer? Esse bloco ele vai entrar em movimento, sofrer um deslocamento aqui, né? D. Porém, o ângulo aqui entre a minha força F e o deslocamento é θ. Então, nesse caso, o meu trabalho vai ser força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Ok? Então, a diferença que a gente tem com relação ao cosseno é essa. É eu analisar qual é o ângulo que eu tenho entre a força aplicada e o deslocamento. E aí, para cada caso, a gente vai ter uma situação diferente ali. Ok? Sim, Larissa. Eles vão sempre te mostrar ali direção e sentido da força que é aplicada. Ok? Ou através de uma figura, ou eles vão te falar que
A força é aplicada formando um ângulo de 45 graus com a minha superfície. E aí, então, se o meu objeto está se movimentando através da superfície, eu vou ter um ângulo de 45 graus entre a força e o deslocamento. Essas coisas assim, tá? Mateus, depende do exercício. Se eu quero o trabalho total feito sobre o meu corpo, quem vai mandar é a força resultante. Mas, por exemplo, o exercício pode ser mais específico e pedir, por exemplo, uma situação em que o meu bloco ele está sendo puxado por um corpo aqui, ó, né? Vamos supor que eu tenho uma força F sendo aplicada e eu tenha uma força de atrito. Se eu quero o trabalho realizado sobre esse corpo, eu vou pegar a força resultante, ok? Agora, o exercício pode te pedir o trabalho realizado pela força de atrito especificamente, ou o trabalho realizado pela força F especificamente, ok? Então, isso daí vai depender muito da análise de cada exercício. Tá certo? Pessoal, tranquilo que a relação que a gente tem aí com relação ao trabalho? E aí, ó, o que vai mudar aqui, igual eu falei, é a situação. Ok? E aí a gente vai analisar cada situação de forma independente. Alguma dúvida, pessoal, sobre trabalho? E aí, olha só, a gente tem um exemplo aqui, ó, que é esse daqui. Olha só, vamos pensar nesse exemplo aqui, ó, que é o exemplo que está na apostila de vocês mesmo aí. Ele me fala o seguinte, pessoal, nesse exemplo, olha só. A figura a seguir mostra 4 forças que atuam sobre um bloco que desliza em um plano inclinado, indo de A para B. Então, olha só, esse bloco ele está subindo o meu plano inclinado ali da posição A para a posição B. As forças representadas possuem os seguintes módulos. F é 15 newtons, FA, que é a minha força de atrito, é de 3 newtons, o peso de 20 newtons e a minha normal N de 15 newtons. O trajeto de A até B tem comprimento de 25 metros de comprimento. Determine o trabalho realizado por cada uma das forças, ok? Então, olha só, vamos primeiro fazer o trabalho realizado, trabalho pela força F, ok? O trabalho realizado pela força F vai ser igual a força F vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Então, olha só, nesse caso aqui, a minha força F, ela está na mesma direção do meu deslocamento, concordam comigo? Então, o meu θ, nesse caso aqui, vai ser de 0 graus, cosseno de 0, vai dar 1. Então, o meu trabalho realizado ali, pela força F, vai ser igual a F, que é 15, vezes o deslocamento, que vai ser de 25 metros. Então, o meu trabalho realizado pela força F é, nesse caso aí, de 375 joules. Ok? Agora, a gente vai refazer o trabalho realizado pela força de atrito. Então, trabalho da força de atrito vai ser força de atrito vezes deslocamento
vezes cosseno de θ. Nesse caso aqui, a gente vai ter, então, que o trabalho vai ser força de atrito, que é de 3 newtons, vezes o deslocamento, que é os meus 25 newtons. E aí, nesse caso aqui, o que acontece, pessoal? O cosseno aqui é de o meu θ, desculpa, é de 180 graus. Então, o cosseno de 180 vai ser menos 1. Então, nesse caso aqui, o trabalho da minha força de atrito vai ser de menos 75 joules. Ok? Bom, vamos lá agora. Da minha força-peso, olha só. A minha força-peso vai realizar trabalho aqui, ó, para que o meu corpo ele faça um movimento de subida. Então, a minha força-peso, ela é contrária ao movimento de subida. Então, a gente vai ter o que aqui, ó? Que o meu trabalho da minha força-peso vai ser peso vezes o deslocamento. Só que nesse caso aqui, o meu deslocamento vai ser H vezes cosseno de θ. Ok? E aí, então, ó, meu trabalho vai ser peso, que é de 20 newtons, vezes a altura, que é de 10, vezes o cosseno de θ. E aí, para a gente determinar o cosseno de θ, a gente usa trigonometria. Ok? Então, ó, a gente sabe que cosseno de θ, né? Ó, cosseno de θ vai ser igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Né? A gente tem, meu ângulo é esse ângulo aqui, a gente tem cateto oposto e tem hipotenusa. E aí a gente consegue calcular aí o nosso cosseno de θ. Então, ó, primeiro a gente vai ter que aplicar Pitágoras, para falar a verdade, né? Então, ó, para achar o meu cateto adjacente. Então, hipotenusa ao quadrado é igual cateto adjacente ao quadrado mais cateto oposto ao quadrado. Então, minha hipotenusa ali, que é de 25, vai ser igual ao cateto adjacente ao quadrado, que é o que eu quero, mais 10 ao quadrado. Então, 25 vai dar 625, né? 25 ao quadrado. 10 ao quadrado vai dar 100. Meu cateto adjacente ao quadrado vai ser igual a 525. E aí, a raiz quadrada disso vai dar um valor ali. Só um minuto, que eu. De 525, vai dar um valor para o meu cateto adjacente de aproximadamente 23. Ok? Então, a gente vai jogar agora aqui no meu cosseno de θ. Então, cosseno de θ é igual a cateto adjacente 23 dividido pela hipotenusa, que é 25. Então, 23 dividido por 25 dá 0,92. E aí, então, cosseno de θ aqui é o meu 0,92. Então, o meu trabalho da força-peso. E aí, pessoal, só uma coisinha aqui que é importante a gente pensar, tá ok? Que é o seguinte. Esse trabalho vai ser negativo, ok? Por quê? A força-peso está para baixo, o deslocamento é para cima. Então, por isso que esse trabalho tem que ser negativo, ok? Então, aqui vai ficar 0,92
vezes 10 vezes 20, que dá um trabalho de aproximadamente aí menos 184 joules, ok? E por último, o trabalho da minha força normal, ok? Então, ó, nesse caso aí, a força normal, ela é perpendicular ao meu deslocamento, ok? Então, aqui, ó, força normal, ela é perpendicular. E aí, cosseno de 90 graus é zero. Então, o trabalho da minha força normal vai ser força normal vezes a altura, né? Vezes a distância, desculpa. Vamos pensar na distância aqui mesmo. Vezes a distância percorrida, vezes cosseno de 90 graus, que vai dar zero. Então, o trabalho da minha força normal vai ser igual a zero. Ok? Bom, a letra B, que é para determinar o trabalho total realizado, é só a gente somar todos os trabalhos, ok? E aí, no final, a C, o valor da energia recebida ou retirada, vai ser igual ao trabalho, porque a gente tem o que a gente chama de teorema trabalho-energia, que é o seguinte: a variação da energia, o trabalho realizado sobre um corpo, o trabalho total realizado sobre um corpo, vai ser igual à variação da energia sofrida por esse corpo, ok? Então, sempre que eu tiver um trabalho sendo realizado sobre um corpo, esse trabalho, né, o valor total desse trabalho vai me dar aí a variação de energia que esse corpo sofre, ok? Bom, pessoal, tranquilo com relação ao trabalho? Agora a gente vai falar sobre potência. A potência, pessoal, não, Larissa. Se o meu corpo está subindo, aí o deslocamento e o trabalho são contrários. Mas se o meu corpo está descendo, aí o deslocamento e o trabalho são na mesma direção, ok? Então, por exemplo, se no exemplo que a gente estava fazendo, em vez do corpo estar subindo, se o corpo estivesse descendo, aí a força, o peso e o deslocamento estariam no mesmo sentido, ok? Então, não dá para falar que na maioria dos casos o trabalho e o peso vão estar. Tá. Se o corpo estiver em um plano aqui, ó, e ele estiver deslocando para cá, aí o peso e o deslocamento são perpendiculares. E aí o peso não realiza trabalho. Ok? Nesse caso aqui, o trabalho da força-peso vai ser zero. Ele não vai realizar trabalho. Tá? O peso, ele só realiza trabalho quando um corpo sobe, quando ele faz movimento na vertical. Quando ele está fazendo movimento na horizontal, ele não realiza trabalho. Ok? Bom, potência, pessoal. A potência é a taxa com que o meu corpo realiza trabalho. Ok? Então, minha potência do meu corpo vai ser o trabalho realizado, né, pelo corpo, dividido pelo tempo que ele gasta para realizar isso daqui. Então, quanto maior for a potência de um corpo, mais rápido vai ser a transformação de energia nesse corpo. Então, quando a gente pensa em um carro, quanto maior a potência desse carro, o que isso significa? Que mais rápido ele vai conseguir atingir determinada velocidade. Então, essa é basicamente, vamos dizer assim, com relação à potência, a diferença entre um Fusca e uma Ferrari.
Os dois carros, eles conseguem atingir uma velocidade de 100 quilômetros por hora. A diferença é o quê? A Ferrari vai fazer isso em um tempo muito pequeno. Eu não sei qual que é o tempo que uma Ferrari, por exemplo, demora para fazer isso, mas ela atinge uma velocidade de 100 km por hora em um tempo muito pequeno. O Fusca, ele vai atingir essa mesma velocidade? Vai. Só que para isso, ele vai gastar um tempo muito maior, porque a potência dele é muito menor. Ok? Então, quando a gente fala em potência, a gente está falando dessa capacidade que o meu corpo tem em realizar trabalho, em fazer essa transformação de energia ali. Ok? Então, potência é basicamente isso. A capacidade que o meu corpo tem de realizar trabalho. E aí, agora, a gente vai falar sobre formas de energia. Ok? A gente tem basicamente, pessoal, 4 formas de energia, que é a minha energia cinética, a minha energia potencial gravitacional, para falar a verdade, são 3 e não 4. E a minha energia potencial elástica. Ok? Então, olha só. A minha energia cinética do meu corpo vai estar relacionada aqui com movimento. Então, sempre que o meu corpo estiver em movimento, esse corpo possui energia cinética, ok? E aí a minha energia cinética vai ser igual a mv ao quadrado sobre 2. A minha energia potencial gravitacional está relacionada com altura. Então, sempre que o meu corpo ele tiver uma determinada altura em relação à posição a posição 0 ali, a altura 0, ele tem energia potencial gravitacional, que é dada por mgh. E a energia elástica está relacionada com o meu corpo ele ser uma mola ou um elástico, ou qualquer corpo elástico. Ok? E aí, nesse caso, a minha energia potencial elástica vai ser dada por K vezes x ao quadrado sobre 2, ok? Em que K é a constante elástica da minha mola, né? Que é o quão a minha mola ela é rígida. O x é o deslocamento sofrido por essa mola, ok? E por último, né? Assim, só o que a gente tem é a relação que a gente tem aí, que é o princípio da conservação da minha energia, que me fala o seguinte, que quando o meu corpo ele está livre da ação de forças externas, a minha energia mecânica inicial vai ser igual à minha energia mecânica final, ok? E aí, quando a gente fala de energia mecânica, pessoal, a gente vai falar aqui da presença dessas 3 formas de energia, ok? Então, só para a gente pensar nessa transformação de energia, vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho aqui essa situação. Aí eu tenho aqui, ó, uma mola, ok?
E eu tenho um corpo preso a essa mola aqui. Vamos supor que essa mola, ela tá deformada aqui. Eu estou comprimindo essa mola. Então, a gente vai ter 3 situações aqui, ó. Situação 1, 2 e 3. Então, ó, no primeiro momento aqui, em que eu tenho o meu bloco comprimindo a minha mola, eu tenho presença de energia potencial elástica, ok? Então, nesse caso, a minha energia mecânica ali vai estar toda na forma de energia potencial elástica, já que essa é a única forma de energia que eu tenho presente no meu corpo. Quando esse bloco ele começa a entrar em movimento, ou seja, eu começo a transformar a minha energia potencial elástica em energia potencial, energia cinética. Então, aqui, ó, o meu bloco, ele passa a entrar em movimento. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma certa velocidade. Depois, esse bloco vai começar a subir e vai chegar aqui até a altura máxima. Então, o que que acontece? Nesse segundo caso aqui, o meu bloco tem energia cinética. Então, a minha energia mecânica está toda sob forma de energia cinética. Até chegar ao ponto em que esse bloco começa a subir aqui essa região. E então, nesse caso aqui, o que que acontece, pessoal? Que é o caso 3, o meu bloco ele vai ter energia cinética, já que ele está em movimento, e energia potencial gravitacional. Então, na posição 3, a minha energia mecânica ela está na forma de energia cinética e de energia potencial gravitacional. E quando ele chega aqui em cima, nessa altura máxima em que a minha velocidade é 0, a gente vai ter apenas energia potencial gravitacional. Então, se a gente pensa em uma situação sem atrito, aqui, a gente tem uma transformação de energia. Inicialmente, ela estava armazenada na forma de energia potencial elástica, ela entra em movimento, essa energia é transformada em energia cinética. Quando ela passa a subir ali, essa energia cinética vai se transformando em energia potencial gravitacional, até chegar a um ponto ali em que toda essa energia cinética vai ser transformada em energia potencial gravitacional. Ok? Bom, pessoal, sei que foi bem rapidinho, mas esses são os conceitos principais aí que a gente tem nessa questão de trabalho e energia, tá? Tem 2 exemplos resolvidos na página 17, que eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada nele, antes de vocês fazerem os exercícios, tá? E aí, então, é isso, sobre esse capítulo. Alguma dúvida? Eu vou fazer chamada, tá? E quem não tiver nenhuma dúvida, vocês já podem saindo, e aí a gente tem aula quinta-feira, e eu corrijo os exercícios. Quem tiver alguma dúvida, é só ficar aí que depois da chamada eu respondo. Tá ok? Sim, Matheus. Nesse caso, a gente pensa na altura máxima atingida ali, né? Que seria o ponto em que o meu corpo ele já não tem mais velocidade. Que foi o que eu coloquei aqui, ó. Que nesse ponto, a minha velocidade passa a ser 0. Então, toda a energia cinética foi transformada em energia potencial gravitacional. Se eles tivessem uma velocidade aqui que fosse diferente de 0, aí eu teria energia potencial gravitacional e cinética. Ok? Então, tá bom. Albert? Ana Carolina Lacerda. Ana Carolina Ramos. Arthur. Está presente. Brenda.
Presente. Carolina. Carolina Vitória. Caio. Gabriel. Gabriel, você anda muito sumido das aulas. O que que aconteceu? Giovana. Presente. Isabela. Júlia. Coloca despertador aí. Coloca vários despertadores assim para não correr o risco de você perder a hora. Larissa. Letícia. Luiz. Mayra. Marcela. Matheus de Carvalho. Matheus Lenhani. Matheus Lopes. Melissa. Rainer. Silvia e Vitor Hugo. Bom, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? De nada, gente. Beijos e até amanhã.